Estamos novamente juntos no seu programa Evidências, na incansável busca por fatos que esclareçam e confirmem a veracidade histórica da Palavra de Deus. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco sobre a vida diária nos tempos em que Cristo esteve aqui na Terra. Como era o dia a dia, as conversas, os costumes, como era a juventude de seu tempo. Qual foi, afinal, o mundo com o qual Jesus de Nazaré conviveu? Todos sabemos que a doutrina da encarnação do Filho de Deus é um dos mais antigos e tradicionais ensinamentos do cristianismo. Deus se tornou humano em Cristo Jesus. Mas há uma coisa que precisamos entender. Quando se diz que o Filho de Deus se fez homem, não foi de um modo generalizado e impessoal, não. Ele se fez homem numa identidade e etnia específicas. Ele se tornou judeu, morador da Galileia, e viveu num determinado tempo e lugar, experimentando as vicissitudes do ambiente que o cercava. Alguns, no entanto, ignoram este importante fator ao estudarem a trajetória de Jesus e acabam transformando-o num ser atemporal, ou pior ainda, numa personagem mitológica sem qualquer contato com a realidade. Noutras vezes, cometem-se erros de anacronismo, isto é, transporta-se artificialmente para o ambiente da Galileia do primeiro século uma enxurrada de conceitos e culturas próprios de outro tempo e que não têm nada a ver com o contexto em que Jesus viveu. Veja, por exemplo, esse quadro do século XVI, pintado por Raffaello Sanzio. Preste atenção nos detalhes. Em que pese o teor artístico, praticamente nada do que você vê aqui, nem roupas, fisionomias ou até mesmo o uniforme dos soldados romanos, corresponde aos estilos e padrões do tempo de Cristo. As personagens estão retratadas como cidadãs da Europa renascentista e não como pessoas que viveram na Jerusalém do primeiro século de nossa era. Esse tipo de erro se prolonga até hoje em muitas reconstruções artísticas, cinematográficas ou até literárias que fazem de Jesus Cristo. Vamos então, sem delongas, descortinar um pouco sobre a vida diária dos tempos de Jesus e conhecer aquilo que moldou o contorno de sua biografia, a começar pelo nascimento das crianças. Geralmente, o nascimento de uma criança se dava em casa com a ajuda de uma parteira. O pai, pelos costumes da época, não participava do parto. Este era um trabalho onde só as mulheres tomavam parte. O homem, é claro, ficava fora e só podia entrar na casa depois de autorizado pelas mulheres. Porém, assim que a criança nascia, ele recebia um mensageiro, dependendo, é claro, de onde estivesse, que lhe informava se era um menino ou uma menina. O recém-nascido tinha imediatamente o seu umbigo cortado e lavado. A seguir, a própria criança era lavada com água e delicadamente esfregada com sal e óleo. Depois disso, o bebê era envolto em faixas, geralmente de linho. Foi por essa razão que Lucas, capítulo 2, verso 7, menciona que Maria enfaixou o menino que, em seguida, foi visitado pelos pastores que estavam no campo. As faixas geralmente eram tiras de aproximadamente 10 centímetros de largura que enrolavam todo o corpinho da criança, incluindo as suas pernas e braços. Só a cabeça ficava parcialmente de fora. É um pouco estranho para a nossa cultura, mas eles literalmente empacotavam o recém-nascido como se fosse um embrulho, uma pequena múmia. Esta estátua grega do quinto século a.C. mostra uma mãe e seu filhinho embrulhado exatamente como faziam os judeus do tempo de Cristo. Esta era uma maneira de proteger o corpinho do bebê contra o frio da madrugada ou a picada de algum inseto e ainda ajudava na hora de transportá-lo juntamente com sua mãe, talvez no lombo de um animal. Depois de tudo isso, o pai, ou em alguns casos a mãe, dava nome ao filho. Embora, ao que tudo indica, nos tempos do Novo Testamento, o mais comum, no caso do nascimento de meninos, era esperar até o 8º dia para então escolher o nome da criança. Jesus, que teve o nome revelado antes do nascimento, seria uma exceção à regra. E é importante mencionar um costume adicional em relação à escolha do nome de uma criança. É que no mundo ocidental, o nome de um bebê é escolhido por motivos mais convencionais que qualitativos. Por exemplo, nasce uma criança e os pais resolvem dar a ela o nome de um dos avós ou de um famoso artista da TV. E também tem o caso de que o nome escolhido simplesmente é um nome que a mãe achou bonito e resolveu assim registrar o seu filho. No Oriente Médio, porém, especialmente no Oriente Médio daqueles dias, o costume era bem diferente. O principal motivo para a escolha do nome de uma criança era o significado deste nome.
E parte dessa tradição, como eu disse, sobrevive até hoje. Eu mesmo já tive algumas situações curiosas em Israel e no Egito, que ao encontrar, por exemplo, um beduíno no deserto do Saara, ele sempre me perguntava como eu me chamava. E ao dizer o meu nome, ele automaticamente perguntava: e qual o significado? É que para eles, desde os tempos bíblicos, e em alguns casos até hoje, o significado de um nome tem geralmente algo a ver com o caráter ou a história da vida daquela pessoa. Por isso, algumas vezes, a Bíblia traz a história da mudança de um nome acompanhada pela mudança de um comportamento. Agora você entende por que a Bíblia afirma que aquela criança especial de Maria deveria se chamar Jesus, devido ao fato de que ela salvaria o povo dos pecados deles. Isso está em Mateus capítulo 1, verso 21. Ora, o nome de Jesus, ou Yeshua, que aqui aparece no hebraico antigo, quer literalmente dizer o Senhor salva. Mas sendo da questão dos nomes e voltando a falar da mulher, como seriam os seus dias imediatamente após ter dado à luz a uma criança? De acordo com antigas fontes, nesse meio tempo, a mulher ficava em um processo de purificação que seria equivalente ao antigo resguardo. Esse período seria desde o parto até o 40º dia após o nascimento do seu bebê. No caso de nascer uma menina, o período de purificação seria ainda maior, 80 dias a partir do nascimento da criança. Depois, um sacrifício geralmente era enviado ao templo para marcar o fim desse período. Um caso curioso é que as mães costumavam amamentar os filhos durante longos meses, às vezes até por 2 ou 3 anos. No 8º dia após o nascimento, o menino era levado para ser circuncidado por um rabino especialmente treinado para esse ofício. E Jesus, segundo lemos nos evangelhos, passou por todo esse procedimento. Embora uma criança fosse muito amada pela sua família, isto não significa que seria adulada. Antigos textos rabínicos dão a entender que a educação naqueles dias era do tipo enérgico, que muitos dizem ultrapassado em nosso tempo. Não se temia, por exemplo, usar a vara para disciplinar uma criança. Não obstante, os filhos passavam certamente muito mais tempo com os pais. Durante os primeiros 4 anos de vida, a criança ficava praticamente 24 horas ao lado da mãe, que o tinha consigo até o momento de realizar os deveres domésticos. Depois disso, a situação mudava de acordo com o sexo. As meninas continuavam com a mãe por algum tempo para aprender as tarefas domésticas, mas os rapazes passavam a ser cuidados pelo pai, que lhes ensinava desta vez uma profissão. Naqueles tempos, o ensino estava diretamente ligado ao sistema das sinagogas. Estes são os restos de uma antiga sinagoga judaica encontrada em Massada, no sul de Israel. Os bancos parcialmente reconstruídos em forma de degrau nos dão uma ideia do formato que tinham no 1º século de nossa era. Essa outra sinagoga, localizada em Súcia, no sudoeste de Hebrom, está em condições ainda mais bem preservadas. Nela é possível ver o interior de uma típica sinagoga dos dias de Cristo. Afinal, aqui era onde os judeus se reuniam todos os sábados para ler a Torá, adorar a Deus e elevar as suas preces ao Senhor de Israel. As sinagogas, segundo o que indicam as antigas fontes textuais, surgiram possivelmente durante o final do cativeiro babilônico, quando os judeus foram privados do serviço no templo que, evidentemente, estava destruído desde que Nabucodonosor invadiu o lugar, deportando dali todos os habitantes para as terras da Babilônia. Para preservar a sua tradição e fé, os judeus do cativeiro começaram a se reunir em pequenos grupos de oração e leitura da Sagrada Escritura. Quando finalmente eles retornaram para Jerusalém após o final do cativeiro, mantiveram o costume de se reunir nestes locais, no caso as sinagogas, e estas se multiplicaram em toda a região. A sinagoga realmente foi uma importante etapa, não apenas na adoração, mas também nos modelos de educação judaica durante todo o período do cativeiro e também posterior a ele, período esse que alcançou até os dias de Cristo. Em praticamente toda a comunidade judaica, tanto em Israel quanto no estrangeiro, havia uma pequena escola de ensino para servir aos filhos dos judeus. Nesse ponto, existe uma disputa entre os especialistas quanto ao percentual da população de Israel que tinha acesso à educação. Para alguns, a maioria dos judeus, contrariando o que comumente se vê noutros povos, a maioria era letrada.
Para outros, os indícios apontam apenas para uma minoria de judeus que realmente saberia ler ou escrever. O assunto, como dissemos, ainda é controverso. De qualquer forma, para aqueles privilegiados de Israel que tinham acesso à escola dos rabinos, Jesus certamente não se encontrava entre esses, a entrada numa sala de aula se dava bem cedo, aos 5 ou 6 anos de idade. É que após essa idade, o pai já não tinha mais obrigações legais para com o filho. Este filho, de 5 ou 6 anos, tinha de, a partir de então, aprender a se arranjar sozinho. Mas calma, isso não significa que o menino era jogado na rua, não. Ele continuava na casa dos pais. Mas, a partir dessa idade, se quisesse comer, tinha que trabalhar no campo com todos os seus irmãos e irmãs. Então iniciava-se no ofício de seu pai, que lhe ensinava, é claro, como trazer o sustento para a família e ajudar também nos proventos do lar. Jesus certamente iniciou cedo o seu trabalho como carpinteiro junto a José e seus irmãos. Quando a criança tinha a oportunidade de, além do ofício do lar, aprender na escola dos rabinos, a sua rotina também não era nada fácil. Ela tinha que gastar pelo menos toda a manhã na sinagoga com seu mestre, numa sala com cerca de 25 alunos. Depois, a parte da tarde inteira era dedicada no ofício que estava aprendendo com seu pai. Talvez alguns pensem que nesta rotina não havia tempo para brincadeiras e esportes, mas isto não é verdade. As crianças daquele tempo se divertiam muito. Uma típica criança judia do nível social de Jesus não teria, é claro, tantos brinquedos quanto as crianças de hoje, mas certamente participava de muitas brincadeiras, a maioria delas coletivas. Em Mateus 11, 16 a 17 e Lucas 7, 32, Jesus menciona uma típica brincadeira de rua, onde crianças tocam instrumentos e dançam aparentemente imitando cerimônias dos adultos. A impressão que passa é que o tempo de brincar existia, mas não era incompatível com o tempo para estudar e trabalhar. Também percebe-se que não havia, como nos dias atuais, o costume de uma criança brincar sozinha com um carrinho ou com uma boneca. As brincadeiras eram, na maioria das vezes, coletivas e incentivavam a socialização do menor. E, finalmente, ao imitar as cerimônias dos mais velhos, evidenciava-se na brincadeira uma forma de se preparar para a vida adulta. Para aqueles judeus, especialmente os judeus daquele tempo, brincar era coisa séria. A escola fundamental que as crianças frequentavam na sinagoga era conhecida pelo nome de Beit HaSefer, isto é, a Casa do Livro. Ali aprendia-se a ler, escrever, fazer contas e também a falar em público. Memorização, repetição e resolução de problemas eram os métodos pedagógicos mais comuns usados na ocasião. As escrituras, especialmente a Torá, formavam a base do ensino. O mestre e os alunos a repetiam todos os dias. O mestre comentava o texto e os alunos repetiam o comentário até ter tudo muito bem decorado. Eu sei que pode até parecer um pouco pietista para a nossa época, mas a relação daquele povo para com seu livro sagrado, no caso, a parte do Antigo Testamento da Bíblia, aquilo era para os judeus do primeiro século tudo o que se podia aprender. Aliás, tudo o que se aprendia partia das Escrituras. Por exemplo, o cálculo matemático era ensinado a partir da duração da vida dos patriarcas ou das profecias, incluindo cronologia. A geografia era ilustrada nas guerras de Israel, a medicina através das prescrições mosaicas e assim por diante. Para os judeus, a Escritura era um livro completo que permite integrar todo o conhecimento e encontrar o princípio de toda a sabedoria disponível aos seres humanos. Aliás, era tão importante para os judeus o estudo das Escrituras que mesmo para quem não fosse à escola, era imprescindível que soubesse ler, pelo menos para ler a Torá. Nesse caso, ela era ensinada em casa pelos pais, muitas vezes até pela mãe. Até as mulheres, portanto, tinham de conhecer a Torá, embora, é claro, de uma maneira bem mais simplificada devido ao espírito patriarcal daqueles dias. O período, portanto, da escola elementar, digamos assim, ia dos 5 até por volta dos 12 ou 13 anos. Depois disso, vinha um estágio mais avançado no Beit Midrash, ou Casa da Interpretação, que ficava no lugar separado da sinagoga. Ali no Beit Midrash, o jovem poderia receber um tipo de educação superior, acompanhado por algum mestre da lei.
De fato, estudar numa Beit Midrash era realmente um privilégio de poucos. Assim, se um jovem quisesse mesmo avançar em seus estudos, ele deveria então iniciar-se nesse mundo rabínico, no qual se tornaria, é claro, um escriba ou um doutor da lei. Para isso, o jovem deveria escolher como tutor um mestre ou rabino de renome e segui-lo. É claro, esse rabino também deveria aceitar o aluno. Paulo, por exemplo, foi aceito pelo grande sábio Gamaliel e, de acordo com Atos, capítulo 22, verso 3, foi aos pés de Gamaliel que Paulo aprendeu praticamente tudo o que sabia, possivelmente até muitos dos idiomas que ele falava. O jovem aprendiz, então, ou seja, aquele que era aceito por um mestre, deveria ser submisso a ele como seria a seu pai, e também deveria estar pronto para servi-lo enquanto estivesse em sua companhia. Com aquele sábio homem, o jovem aprenderia muitas coisas, mas especialmente a difícil arte de interpretar a lei e colocar a sua interpretação em prática nas mais diversas situações que houvesse passado pelo caminho. Quanto tempo durava o curso é algo que não sabemos ao certo, especialmente pela falta de documentos da época que nos forneceriam maiores informações. Contudo, parece que não havia um prazo determinado. Documentos rabínicos do segundo século dizem simplesmente o seguinte: é frequentemente recomendável como altamente meritório para alguém ser um dos primeiros a vir para uma Beit Midrash e o último a deixá-la. Em alguns casos, porém, ao invés do jovem se oferecer, era o próprio mestre ou rabino que, reconhecendo o potencial de um jovem, dava o primeiro passo, convidando-o para ser o seu discípulo. Nisto entendemos tanto o episódio em que 2 discípulos de João pedem para seguir a Jesus, e ele, é claro, os aceita, quanto o outro episódio em que Jesus é quem dá a iniciativa do convite a pescadores que estavam no entorno do Mar da Galileia. Mesmo antes da época de Cristo, cada sábio ou rabino preocupava-se em formar discípulos e futuros escribas que pudessem exercer o seu ofício em tribunais ou nas sinagogas. O famoso rabino Hillel, que viveu nos dias de Herodes o Grande, chegou a ter de uma só vez cerca de 80 alunos ou seguidores imediatos. Jesus, curiosamente, foi bem mais simples. Escolheu apenas 12, ou melhor, 11 discípulos, se entendermos que Judas foi apenas aceito, mas não escolhido pelo mestre. Embora que, se formos atentar para os fatos, há na Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, uma única menção de 70 discípulos que o Mestre Jesus preparou e enviou para pregar o Evangelho, mas não temos informações adicionais sobre este grupo. Seja como for, isto não tira o fato de que os discípulos de Cristo eram, em sua maioria, homens incultos ou rejeitados, homens que não possuíam dotes especiais básicos de alguém que poderia ser aluno de um grande mestre. Mas Jesus os amou, diz o Evangelho, como, aliás, ama cada um de nós, e também os preparou para pregarem a boa nova do reino de Deus entre os homens. De um modo geral, os evangelhos mostram muitos episódios em que Jesus ensina também às multidões. Ele discute com pessoas em público, especialmente escribas e fariseus. Porém, não raras vezes, ele chama seus discípulos à parte e lhes dá ensinamentos particulares e mais completos do que aqueles normalmente oferecidos às multidões. Aqueles eram os seus verdadeiros alunos e ele, o seu rabi. Havia também algumas diferenças básicas entre os mestres do tempo de Cristo. Por exemplo, dentro do movimento dos escribas, de afinidade mais farisaica, havia 2 correntes básicas. Uma era a escola fundada pelo rabino Hillel, que mencionamos há pouco. Ali, um jovem, antes de ser aceito oficialmente por um mestre, deveria se submeter a um estágio de 30 dias para realizar e conhecer as prescrições rituais de purificação. Numa outra escola, a de Shammai, esse período se estendia por pelo menos 1 ano. Uma coisa interessante de se saber é que, embora não tenhamos muita documentação direta do tempo de Jesus, temos muitas informações valiosas no segundo século de nossa época e que podem nos servir de chave interpretativa daqueles tempos. Ok, segundo essas antigas fontes a partir do segundo século, quando um jovem estava estudando nesse colégio superior da Beit Midrash, ele deveria caminhar o dia inteiro e se abster de outros trabalhos, pois o estudo começava no alvorecer e terminava apenas ao pôr do sol.
Muitos conhecimentos eram transmitidos enquanto o grupo caminhava de um lugar para o outro para aprender novas coisas, novas culturas. Sendo assim, o jovem teria de ter muito dinheiro de família para poder sustentá-lo nesse estágio de estudo, em que não podia, é claro, trabalhar de maneira braçal. Ou, se não tivesse dinheiro, deveria ter muita fé e paciência, pois dependeria da ajuda voluntária de cidadãos e aldeias por onde passassem, ou quem sabe das ofertas dadas por famílias mantenedoras daquela escola rabínica em especial à qual ele pertencia. Com base nisto, podemos também entender que não foi estranho, segundo a Bíblia, os apóstolos pararem de trabalhar para seguir a Jesus por cerca de 3 anos e meio. E também entendemos por que o grupo foi sustentado por pessoas simpatizantes do movimento, muitas delas cidadãos das cidades por onde Cristo e os discípulos haviam passado. Com essas informações, passa a ficar claro a recomendação que Cristo deu aos 70 discípulos e que está relatada em Lucas capítulo 10, versículos 4 a 12. Aqui, Cristo disse o seguinte a seus discípulos: Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não vos demoreis para saudar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela retornará sobre vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito a seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se encontra aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo, naquele dia, Sodoma receberá sentença menos dura do que aquela cidade. O que você achou? Muito interessante essa informação, não é mesmo? Essas informações nos ajudam a colocar as histórias da Bíblia, e nesse caso, a história de Cristo, dentro de uma espécie de moldura contextual que torna as cenas muito mais vivas, e o episódio, os ensinos encontrados nos evangelhos, passam a ter um outro formato, passam a ser quase tridimensionais. Hoje, vamos dar prosseguimento a esta apresentação, conhecendo outros elementos culturais e históricos que nos ajudem a entender melhor os evangelhos e a vida de Jesus Cristo. Uma coisa que sempre chama a atenção das pessoas que leem os evangelhos é o grande número de episódios envolvendo comida. Vários encontros de Cristo se dão em meio a um convite para comer ou durante uma refeição comunitária. Só para ilustrar, foi numa refeição que Jesus dialogou várias vezes com oponentes fariseus. Foi também numa refeição com excluídos sociais que ele contou 3 de suas mais belas parábolas: a parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma, ou da moeda perdida. Seu primeiro milagre também se deu ao transformar água em vinho numa celebração de casamento que certamente envolvia comida. E suas últimas aparições, após haver ressuscitado, também se deram, a maioria delas, em contexto de refeição com seus seguidores, como é o caso do encontro com os discípulos no caminho de Emaús. E já que falamos em refeições ao longo do ministério de Cristo, não podemos nos esquecer daquela que talvez foi a mais importante de suas cerimônias, a última ceia antes da crucifixão. Inspirados na tradição renascentista, a nossa mente está acostumada a imaginar a Santa Ceia de Cristo conforme este retrato pintado por Leonardo da Vinci. Muitos quadros, de fato, seguiram aquele modelo europeu, colocando Cristo ao centro e os discípulos assentados ao redor. Todos parecem lembrar uma grande família ao redor de uma longa mesa, muito parecida com aquelas que vemos em antigas fazendas no interior de nosso país. Nem mesmo a arte surrealista de Salvador Dalí escapou da tradicional visão de Jesus assentado ao redor da mesa com seus 12 discípulos. Porém, esse costume de assentar-se em bancos para jantar ou almoçar é tipicamente ocidental. Não havia isso entre os judeus do tempo de Cristo. O seu modo de se sentir confortável numa refeição era se reclinar em acolchoados e almofadas
que podiam estar no chão ou então sobre uma pequena plataforma e assim eles participavam juntos do alimento que era servido. Esse Caravaggio, embora também contenha errôneos elementos ocidentais na pintura, acerta quando coloca Jesus e os apóstolos reclinados, nos dando uma boa ideia da postura judaica na hora da refeição. Tal postura justifica a menção bíblica de João como sendo o discípulo que, à hora da mesa, se reclinava no ombro ou no peito de Cristo. Um antigo mosaico bizantino encontrado na Itália nos mostra que, por volta do IV ou V século, muitos cristãos ainda mantinham a forma real de como havia sido a última ceia de Cristo com seus discípulos. O horário das refeições era bem menos rígido do que imaginamos. Coma quando tiver fome, beba quando tiver sede, dizia o antigo tratado judaico do Berakot. Mas a grande maioria do povo era acostumada a fazer apenas uma ou duas refeições por dia. A primeira muito cedo, antes de sair para o trabalho, e a segunda no final do dia, quando voltavam do trabalho braçal. Em alguns raros casos, como por exemplo numa festa especial ou no sábado após a reunião da sinagoga, costumava-se ter uma refeição especial por volta do meio-dia. Mas isso, repetimos, não era frequente. Os rabinos tinham um provérbio que dizia mais ou menos assim: comer ao meio-dia é como lançar pedras num cântaro de vinho. Em outras palavras, destrói o estômago. Também não se podia de maneira nenhuma comer em pé, pois a refeição era algo sagrado que deveria ser feito com reverência, calma, tempo e, acima de tudo, ações de graças para com Deus que proporcionou o alimento aos seres humanos. Daí a ideia de comer recostado, como se estivesse pronto para dormir. Alguém talvez esteja questionando, mas se eles viam a Deus como doador da comida, como entendiam a situação da fome? Não culpavam a Deus? O senso de autoridade divina era para os orientais algo muito profundo, aliás, muito mais profundo do que vemos hoje em dia. O Criador sabe melhor do que eu o que faz, e se ele não proporcionou a colheita deste ano, é porque algo contrariou seus propósitos, impedindo-o de nos dar as bênçãos. Esse algo geralmente era a desobediência às suas regras, que geram, é claro, o processo de causa e efeito. Noutras situações, a fome era entendida não como parte ou falha de Deus, porque ele deu alimento suficiente para todos, mas sim como uma falha da parte do homem, que não soube repartir bem as provisões da terra. Este homem que não soube repartir provocou que alguns acabassem tendo em demasia e outros passassem fome. Como você pode ver, a hora de se alimentar era tida pelos mais religiosos do povo como uma hora sagrada, quase digna de um respeito litúrgico. Por isso, lavava-se muito bem as mãos, segundo, é claro, a tradição e o método ritualístico da ocasião. E também lavava-se os pés, pois as ruas eram empoeiradas e ninguém deveria trazer contaminações para o ambiente de uma ceia. Geralmente, os pés dos que iam participar da refeição seriam lavados pelo mais humilde dos empregados, o menos expressivo dentre todos os serviçais. Imagine, portanto, o espanto dos discípulos quando Cristo pessoalmente passou a lavar-lhes os pés antes de começarem a participar da ceia pascal, na noite anterior à morte do Mestre. Em ocasiões de festa, o anfitrião beijava na face os seus convidados. Então ele tomava um pequeno frasco de argila como este, no qual havia óleo perfumado. E com esse óleo ele ungia a cabeça dos convidados em sinal de boas-vindas. Aliás, isso nos faz lembrar da imagem ilustrativa do Salmo 23. Ali o salmista expressa em cântico o sentimento de aceitação da ovelha que agradece dizendo: unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O óleo, que na verdade era um azeite de oliva, era importante como símbolo de realeza, remédio, alimentação, perfume, presença de Deus sobre a vida dos convidados. Era realmente uma cultura fascinante. Você certamente já ouviu falar do famoso episódio em que Maria Madalena entrou numa casa na hora da refeição e lavou os pés de Cristo. Lembra desse episódio? Foi na casa de Simão. Embora curado por Cristo, Simão não demonstrava afeto algum pelo Mestre e não trouxe ninguém para lavar os pés do Senhor, uma falta grave para com o convidado naquela época. Então Maria Madalena
A ex-prostituta que Jesus recuperou inunda o ambiente com um perfume caríssimo e com ele ela lava os pés do mestre, enxugando-os com seus próprios cabelos. O perfume que ela trazia era o nardo, caríssimo na ocasião, e o frasco era o alabastro. Este aqui é um vaso de alabastro original, datado do 1º século a.C. e encontrado em Jerusalém. Esse tipo de recipiente produzido no Egito era um dos mais caros frascos de perfume da época, e foi com ele que a mulher, antes pecadora, mas agora resgatada, resolveu homenagear o seu Senhor. Numa refeição também não podia faltar a oração de ação de graças pelo alimento, e há belíssimas orações registradas em antigos tratados rabínicos. Uma delas dizia: Bendito seja o Senhor Deus, Rei do Universo, pelo alimento que recebemos em nossa terra, vindos de tua bondade. Na forma original em hebraico, a oração seria assim: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech, haolam hamotzin lehem min haaretz. Amém. Quanto ao cardápio, é preciso dizer que comia-se pouquíssima carne. Só os muito ricos, é claro, comiam carne todos os dias e ainda se exibiam com isso. O povo comum jamais mataria um animal para comê-lo, a não ser numa situação muito excepcional, como um casamento ou uma festa pascal, aonde se comia o cordeiro. Note que na famosa parábola do filho pródigo, o irmão mais velho se assusta porque o pai mandara matar um novilho cevado para comemorar a volta do filho mais moço. Já o peixe era livremente consumido por aqueles que moravam próximos a um lago, como o Lago da Galileia, ou próximos ao mar. As azeitonas também faziam parte do dia a dia da alimentação, principalmente porque a região era repleta de oliveiras. As azeitonas eram comidas exatamente como hoje, em salmoura ou óleo de conserva. O pão era como o arroz com feijão dos brasileiros. Era a refeição principal de todos os dias. Era parecido com o famoso pão árabe, também conhecido como pita bread. Como o pão era redondo, era comum no mercado pedir uma roda de pão, ou simplesmente uma roda. Mas a maioria dos pães, é claro, eram feitos em casa, pela família. Os pobres faziam pão à base de cevada, e os mais abastados à base de trigo, que era bem mais nutritivo e apetitoso. Veja que o pão era tão essencial à dieta do povo que comer o pão era uma expressão hebraica para significar fazer uma refeição. Na oração do Pai Nosso, ao pedir o alimento, Jesus se dirige ao Pai dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Como complemento nutricional nas refeições diárias, eles comiam, além do pão, muitos vegetais, lentilhas, favas, pepinos, figos, romãs, etc. O leite de vaca era raro, mas usava-se muito leite de cabra e de ovelha. É claro que com o calor, o leite talhava rápido, então eles aproveitavam para batê-lo e fazer dele manteiga ou coalhada, que inclusive era passada no pão exatamente como se faz hoje com a popular margarina. Ao que tudo indica, parece que o costume de criar aves domésticas só entrou em Israel mesmo depois do exílio. Mesmo assim, foi de um modo bastante tímido. O consumo de ovos não era algo tão comum entre os judeus. Somente os mais abastados consumiam ovos de galinha, por exemplo, os que eram preparados segundo uma série de receitas criadas pelos romanos. A guloseima das crianças era um pouco de mel virgem, às vezes puro ou misturado com tâmaras e uvas, que eram muito doces ao paladar de quem não conhecia o moderno açúcar, tão consumido pela sociedade atual. E, aliás, que faz muito mal à saúde. Mas nós acabamos falando muito da culinária e já é hora de retomar os passos da refeição. Como você já viu, havia o costume de lavar as mãos e os pés, beijar os convidados e ungir a cabeça deles com óleo antes de tomar o lugar à mesa. Convidar um amigo para uma refeição era algo muito importante e aceitar o convite, algo mais importante ainda. Somente uma situação muito extrema, como a morte ou a doença, poderiam justificar a negação de um convite. Por isso, a Bíblia mostra Jesus comendo na casa de Simão, de Lázaro, de Zaqueu e também a casa de um dos fariseus, cujo nome a Bíblia não traz. Os convites para comer eram geralmente marcados para a noite de sexta-feira, quando os judeus tinham o início do Shabat.
A ideia era de que ali os convidados e o anfitrião teriam mais tempo para conversar e poderem desfrutar o companheirismo e a hospitalidade um do outro. Mas havia também alguns convites feitos para comer de dia. Agora temos uma surpresa para você. Você pode ver todos esses utensílios aqui? Pois bem, são originais do tempo de Cristo, com mais de 2000 anos de idade cada um. Este aqui, por exemplo, que vou mostrar agora na câmera, seria um prato onde poderia se colocar parte da refeição que correspondia a cada um do convidado. É que naquela época não havia a ideia de ir e pegar o quanto quisesse. Cada um comia apenas a sua parte e deixar sobras no prato seria o pior tipo de ofensa contra Deus e contra aquele que o convidou, pois envolvia desperdício da dádiva de Deus e da hospitalidade do companheiro. É que a comida não era tão abundante naquele dia como é hoje em nossos tempos. Lembre-se, eles moravam numa região de deserto com secas prolongadas. Às vezes, a colheita não era tão farta e o povo acabava, é claro, passando fome. Nesse contexto de extrema fome, de comida rara, chamar alguém para uma refeição era sinal de autoestima pelo convidado. Significava repartir com o outro o pouco que eu tenho. Logo, não podia haver recusas, muito menos desperdícios. Vamos então conhecer mais alguns artefatos do tempo de Cristo. Nós temos aqui justamente um copo e uma jarra, ambos originais também do período herodiano, que coincide com os tempos de Jesus Cristo. Mas, antes de falar desses objetos, deixe-me mostrar esses fragmentos de potes herodianos, todos feitos de pedra. Eles eram assim confeccionados para se evitar contaminação. Eram os preferidos dos mais religiosos em Israel. Lembra-se das bodas de Caná na Galileia? Ali Jesus menciona que havia 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Ele se referia a potes feitos deste material e usados para armazenar água limpíssima, que era usado em cerimônias de limpeza dos judeus e também entre os mais rigorosos praticantes da lei. Foi essa água, aliás, que Jesus transformou em vinho. Mas vamos voltar a falar da ceia e do copo comum que muitas vezes era usado nessa ocasião. Às vezes, um mesmo copo como este era compartilhado por todos os que estavam à mesa. Cada um bebia dele a seu tempo. Era um símbolo claro de comunhão fraternal. Noutras situações, havia um processo um pouquinho diferente. Um pouco de vinho era tomado e derramado num prato fundo como este. O vinho então era colocado aqui, e depois que o vinho era colocado neste prato mais fundo, o mesmo era colocado ao centro da mesa. Então, cada um molhava o seu pedaço de pão na bebida, participando igualmente do mesmo prato. Agora, veja uma curiosa regra de etiqueta daquela época. Embora nas refeições comuns permitia-se que o convidado enfiasse a mão no prato de comida, nas ocasiões especiais era o anfitrião que dava a parte para cada convidado. Agora veja, ainda que nas situações corriqueiras o convidado poderia colocar a mão no prato, ele jamais deveria fazê-lo junto com outra pessoa. Isto seria uma grave ofensa ao dono da casa e a todos que estivessem à mesa. Ora, essa regra de etiqueta de poder colocar a mão no prato, mas nunca junto com outro convidado, nos permite entender o sinal de Cristo com vistas a desmascarar aquele que o haveria de trair. Os evangelhos sinóticos dizem que Jesus anunciou que o traidor seria aquele que colocaria juntamente com ele a mão no prato. Já no evangelho de João, é dito que o traidor seria aquele a quem Cristo desse um pedaço de pão, evidentemente molhado em vinho. Seja qual for o sinal, ficou claro para os discípulos quem seria o traidor. No primeiro caso, porque colocar a mão no prato juntamente com o outro que estava se servindo demonstrava a falta de cortesia da parte de Judas, talvez a essa altura já torturado pela própria consciência. No segundo caso, Jesus gentilmente oferece a ele um pedaço de pão, o que também acaba provocando a sua ira. Tanto é que ele imediatamente deixou o recinto, o que seria outra terrível deselegância, pois ninguém poderia sair da mesa antes do anfitrião. Todos terminavam a refeição juntos.
Quanto à aparente contradição entre os evangelhos, podemos dizer que, muito provavelmente, as duas coisas ocorreram durante a ceia. Judas molhou seu pedaço de pão no mesmo tempo em que Cristo estava se servindo, demonstrando a terrível deselegância. E, imediatamente depois disso, Jesus pega o pão que estava sendo molhado e o serve a Judas, mostrando a admirável cortesia do mestre. O contraste entre ambos era patente. Certa vez, Jesus disse aos discípulos que eles deveriam ser a luz do mundo. A Bíblia, a palavra de Deus, também foi classificada de modo semelhante quando o salmista a descreveu dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas como seria esta luz dos tempos bíblicos? Bem, aqui eu tenho uma lâmpada ou luz daqueles dias. Ela era um tanto diferente do que muitos imaginam. Aqui nesta parte maior colocava-se o óleo ou azeite de oliva. E nesse outro orifício menor, o pavio, que era alimentado pelo azeite. Uma lâmpada como esta era a única luz numa casa durante uma escuridão da noite. Daí a importância da admoestação de Cristo para que nós mesmos nos tornemos a luz do mundo. E daí também a comparação da Bíblia, a palavra de Deus, como uma lâmpada que ilumina o nosso tenebroso caminho. E tem mais uma surpresa. Está vendo isso aqui? Você pode imaginar o que é isto? É um espelho, muito diferente dos que estamos acostumados a ver hoje em dia. O espelho geralmente não era de vidro como os que temos hoje em nossas casas. Não, ele era diferente. Ele era feito de bronze polido. Esse, evidentemente, com mais de 2000 anos, está bastante oxidado pelo tempo. Daí esse tom um pouco esverdeado que ele assumiu. Naquela época, as pessoas tinham um espelho e elas podiam olhar nele. Agora imagine que um cidadão que viveu em Jerusalém contemplou aqui o seu rosto muitas vezes, na Jerusalém dos tempos em que Cristo ainda andava por esse mundo. A imagem, é claro, refletida num bronze polido, não era muito clara, ela era distorcida e não muito nítida, de modo que, a não ser que a pessoa se contemplasse num lago ou num rio cristalino, ela jamais teria uma noção exata de como seriam os detalhes do seu próprio rosto. Aliás, isto nos faz lembrar de uma comparação que o apóstolo Paulo faz em 1 Coríntios, capítulo 13, onde ele fala do amor. E ele fala ali da nossa visão atual a respeito de Deus e da realidade em redor. Ele diz que hoje vemos as coisas como por um espelho, exatamente um espelho, isto é, obscuramente. Mas então, conclui Paulo, o veremos face a face. E o Deus que hoje conhecemos em parte será conhecido de um modo muito mais completo. E ambos, nós e Deus, nos conheceremos uns aos outros. Conheceremos a Deus, diz Paulo, como nós também seremos conhecidos. Todos esses objetos que mostramos e os comentários que fizemos nestes 2 últimos programas nos contam uma história real. A história de um Deus de amor que veio se tornar um de nós. E mais, veio para morrer em nosso lugar. Quantos de nós não daríamos tudo para viver um só daqueles dias e conhecer pessoalmente a Jesus de Nazaré? Eu certamente seria um desses que daria a minha vida por um único minuto ao lado do Mestre. Imagine só, você e Jesus sentados no Monte das Oliveiras, contemplando a cidade e conversando sobre as coisas terrenas e celestiais. Imagine-se ainda sendo uma daquelas crianças que o Mestre tocou e abençoou. Imagine o seu próprio filho no meio daquelas crianças, contemplados tão de perto pelos próprios anjos de Deus. Esses objetos estiveram lá, passaram nas mãos de pessoas que, se não conheceram o Mestre, certamente conheceram gente que conviveu com algum de seus discípulos. De fato, a chance matemática dessa possibilidade não é pequena. Porém, mais importante do que imaginar o passado é projetar o futuro, quando certamente ele cumprirá sua palavra e voltará nas nuvens com poder e grande glória para nos levar à casa do seu Pai. Ali haverá uma linda mesa, preparada para um grande banquete não aos moldes judaicos ou ocidentais, mas aos moldes celestiais. E todos poderemos participar dela, inclusive você e eu.
por que então não aproveitar hoje essa chance e fazer um pacto com Cristo? Já pensou? Ser um convidado de honra à mesa do nosso Senhor. Eu não quero perder essa chance. Espero que um dia possamos nos encontrar no grande banquete celestial. E ali viveremos para sempre diante do nosso Senhor. Até o próximo programa Evidências.